Bem-vindos à segunda temporada do É Seguro, o podcast do Sincor Sergipe, e a gente volta com muita energia, sempre com o apoio da Escola de Negócios e Seguros. Quero mandar um agradecimento muito especial ao meu presidente Lucas Vigílio e também da nossa federação, da Federação Nacional dos Corretores de Seguros, capitaneada pelo meu presidente Armando Virgílio. E hoje a gente começa, nesse primeiro episódio da segunda temporada, com duas personalidades no mercado de seguros do Brasil. Nós temos aqui grandes executivos, um que já carrega 4 décadas de mercado, então já viu muita coisa. O outro também não tá por aí não, é uns 35, 36 anos. Então, hoje a gente recebe o Marcos Kenji Kobayashi, diretor comercial nacional, varejo e vida da Tóquio Marine Seguradora, e meu amigo Ronaldo Dalcin, que já esteve aqui com a gente no podcast, que é diretor Nordeste, não é isso, Ronaldo? Então sejam muito bem-vindos, Marcos, Ronaldo. Aqui é um bate-papo, então sejam muito bem-vindos. Fechado. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, agradecer, porque realmente é importante a gente ampliar o público, né? Então, o podcast, ele te dá essa oportunidade de acessar pessoas que habitualmente não participam das nossas reuniões, dos nossos encontros. Então, muito obrigado, Érico, aí, e vamos contribuir para esse mercado crescer ainda mais. Vamos, esse é o desafio, esse é o nosso desafio. E aí, bem-vindo, Ronaldo. Também agradeço a oportunidade aqui, Érico, parabéns pela iniciativa do É Seguro, a gente sabe o quanto isso tem contribuído para difundir a cultura de seguros. Muito obrigado a vocês que estão conosco, e um abraço a Lucas e a Armando também. Muito bem, então vamos começar, eu vou começar com o Koba, vou chamar de Koba, o que é o Koba? Assim, você tem 40 anos de mercado, mais de 40 anos de mercado, então já viu muitas coisas por aí, mas faça um resumo de como você entrou no mercado. Vai ser um resumo muito difícil de fazer, com 40 anos é mais difícil, mas faça um resumo aí, quem é o Marcos Kobayashi, o Koba? Isso, bom, primeiro o Koba, né, eu acho que é um nome aí para mercado. Eu comecei, por acaso, né, um tio meu indicando para um trabalho temporário uma empresa chamada Golden Cross, planos de saúde. Eu trabalhei lá 3 meses, passei pela experiência de 90 dias e recebi o aviso prévio. Então foram 4 meses de Golden Cross, 90 de experiência e 30 de aviso prévio. Por quê? Ali começou o Saúde Bradesco. Isso em 1984, quando eu comecei a trabalhar pelo Bradesco, então efetivamente o Bradesco comprou o plano internacional da Golden e iniciou o Saúde Bradesco, tá? De lá para cá, algumas companhias por onde eu passei, Bradesco, Signa Seguradora, AGF, hoje Allianz, fui para uma corretora, então tenho a experiência do seu lado também, 5 anos trabalhando numa corretora especializada em benefícios. Dali eu fui para a Real, que virou Tóquio Marine, e cá estou, 27 anos de Real Tóquio Marine, que eu vou completar agora dia 9 de agosto, 27 anos. Muito bem, você fez um resumo sensacional. Eu não seria capaz de fazer um resumo de 40 anos tão rapidamente, mas depois a gente vai conversar sobre um papel tão importante que assim, a Tóquio Marine assumiu a Real Seguros em 2005, né? Então nós tivemos um crescimento enorme. Se pegar os números da Tóquio Marine de 2005 e pegar o número da Tóquio Marine de 2025, ou seja, 20 anos depois, é incrível o que vocês fizeram nisso. Mas aí é papo mais tarde. E você, Ronaldo? Me condense aí a sua história. Bom, eu não tenho uma experiência tão grande quanto o Marcos, mas é o seguinte, eu tive 2 períodos, né? Eu estou no segundo período agora, Tóquio Marine, mas eu iniciei no Banco Real em 89, aonde em 98 eu fui para Real Seguros, que era empresa, obviamente, aí do grupo. E em 2004 eu fui para Itaú, ficando aí de 2004 a 2006 na Itaú Seguros mesmo, e de 2006 a 2008 naquela joint venture que a Itaú fez com a Excel Seguros Corporativos. Só que em 2008, já diz o ditado, né, o bom filho a casa torna, eu retornei com muito orgulho nessa segunda inserção, então estou indo para 18 anos, somando esses 2 períodos aí, já vou completar 33 anos, agora em maio, de casa, e o orgulho está de volta, eu digo, de fato, é a casa que eu quero encerrar meu ciclo nesse mercado de seguros.
Muito bem, também foi bem condensado. Agora vamos para aquela historinha depois que a Tokio Marine assumiu a Real Seguros. Na visão de vocês, o que foi que fez a Tokio Marine atingir o patamar que tem hoje? Eu acho que estava começando em off, em 2000 e alguma coisa e bolinha. A Tokio Marine fazia campanhas para o corretor cotar a Tokio Marine. E hoje é impensável um corretor que não tenha relacionamento com a Tokio Marine. O que é que fez mudar tanto em 20 anos? Bom, tem várias coisas, né? Nunca é um único ponto. Se a gente olhar lá, a antiga Real Seguros, ela já era uma grande seguradora, né? E aquele momento a gente teve ali uma divisão, né? A área de capitalização, vida e previdência ficaram para o banco e a área de seguros gerais foi para a Tokio Marine. Naquela oportunidade, a gente trabalhava com diversos ramos, mas fundamentalmente com automóvel. E automóvel, infelizmente, naquele período, com um prejuízo. Então, a companhia, em 2005, teve que recuar, reorganizar toda a sua tarifação, subscrição, processos operacionais. Então, a gente teve muita contribuição de diversas áreas. Nós estamos falando de área técnica, produto, tecnologia, back-office, operacional. Mas eu acho que isso, o Ronaldo, que foi e voltou aqui um período, ele lembra muito bem disso. O que foi mantido foi a área comercial, né? Então, muitos de nós somos muito antigos já de companhia, né? E a gente viveu uma época que nós não tínhamos produtos para chegar ao cliente, a gente tinha demora na entrega. Então, naquele momento, o relacionamento comercial valia muito para que tivesse olho no olho. E quantas vezes eu falei hoje de manhã numa apresentação que a gente tinha que dar uma cobertura, e eu dizia, está coberto por e-mail. Né? Fique tranquilo, daqui 90 dias a sua apólice será emitida. Era uma loucura. O mercado já era assim, né? A gente tinha uma demora na emissão de apólice, mas obviamente não tinha 90 dias. Né? Então, olhar para esse passado, a gente tem que comemorar muitas vitórias. Né? A gente regrediu em produção, não é nem que a gente começou e o que foi ali para frente. A gente voltou para trás, limpou carteira, arrumou produto, simplificou o processo, embarcamos tecnologia em cima disso, e eu acho que fundamentalmente a companhia é uma companhia de relacionamento, de ouvir os nossos primeiros clientes, que são os corretores, né? Então, isso faz toda a diferença quando você aplica isso no seu dia a dia de verdade, né? Ouvir uma reclamação e ter uma área interna que vai tratar cada um dos pontos. Eu acho que, como eu te disse, são vários itens que formaram a Tokio Marine de hoje, mas um grupo muito seleto de pessoas que desde a sua origem tracionaram a companhia com estratégia, com planejamento. Você falou de relacionamento, né, comercial, e eu pegar esse gancho para falar perguntar ao Ronaldo, porque assim, Ronaldo é um gaúcho, né, um tricolor gaúcho, e a gente vê muito o nordestino, né, é um pouco diferente. O relacionamento que o nordestino tem interpessoal, ele é muito diferente. E assim, falando desse relacionamento, da importância desse relacionamento que a Tokio Marine dá com os corretores de seguros, qual foi o maior desafio, Ronaldo, de você que veio do Sul para ganhar o Nordeste? Porque você hoje é nordestino quase, né? Então, assim, qual é o maior desafio? Foi o maior desafio nesse tempo todo no Nordeste? Muito bom tu falar isso, Érico. Hoje, inclusive, no treinamento eu citei do meu orgulho, né, de ser nordestino aí de coração. Eu acredito que o nosso mercado ele é muito movimentado, ou seja, o lastro dele é o aspecto relacional que o Kobayashi falou, né? E como o nordestino traz isso muito no seu DNA, a minha vinda para cá facilitou trabalhar muito bem esse ativo junto aos corretores para diversificar produto, aumentar a venda. Mas eu diria que é o seguinte, aqui havia muita vontade. E a gente praticou lá desde o início, que também era um DNA nosso, é o praticar a escutativa. Ou seja, a gente praticou e agiu em cima desses insumos que a gente trazia a partir dos vários encontros, que são essa escutativa, tanto do corretor para dentro de casa, assim como dentro de casa com os colaboradores.
Isso fez o quê? Envolveu tanto essa equipe hoje, Érico, que a equipe tem dentro dela um senso de compromisso e de melhoria contínua que faz parte do dia a dia. A gente sempre está buscando fazer mais, fazer melhor, porque isso facilita a vida do corretor lá na ponta, e quando eu traduzo uma companhia fácil para o corretor trabalhar, com uma ADA baixa, vamos chamar assim, né, usando o nosso jargão aí de mercado de seguros, o corretor sempre vai escolher a Tóquio para qualquer risco que seja. Como tu disseste no início, né, como isso mudou lá atrás, eu precisava estabelecer campanhas para fomentar que o pessoal pelo menos me cotasse, a gente não está falando nem em fechamento, e hoje o corretor nunca vai prescindir, né? Ou seja, ele não pode tirar a Tóquio do seu radar ali para qualquer tipo de cotação, para qualquer tipo de risco, né? Veja o quanto essa evolução foi trabalhada a partir dessa escutativa, tanto para dentro de casa, quanto para os corretores de seguros. Muito bom, muito bom. Assim, eu vou pegar essa questão de relacionamento com os corretores, né? Nós estamos vivendo um momento muito instigante no mercado de seguros. Nós temos canais digitais, nós temos players que nem são do mercado oferecendo seguros, temos empresas que têm um volume grande de clientes mandando mensagem para os clientes oferecendo seguro. Então, assim, é um momento bem instigante. Eu acho a concorrência aumenta cada vez mais para os corretores de seguros, né? São os canais digitais, venda direta, né? Eu gostaria de entender com vocês como é que vocês acham que o corretor ainda é imprescindível para o crescimento desse mercado? Bom, primeiro vai pela minha própria aposta, né? Há 2 anos atrás, começo de 2024, eu que já sou da companhia há 27 anos, já atuei diretamente ali na capital de São Paulo, atuei diretamente em algumas sucursais, e em 24 eu assumi o canal Varejo. E a minha grande interpretação desse mercado é que o corretor ele é imprescindível na relação. E eu falo isso baseado em outros mercados. Quando você precisa de algo realmente diferente, você vai procurar o especialista, né? Seja na área de medicina, você está lá num clínico geral, tem algo diferente, você vai procurar o seu cardiologista, o seu pneumologista, você vai investigar melhor e você cada vez quer falar com os melhores, né? Se quer falar com alguém que entenda, que seja renomado, que tenha toda a experiência para te atender bem. Eu estou falando de medicina, eu estou falando de aquisição de um imóvel, que a gente conversava um pouquinho, acho que foi ontem, né? Imagina você comprar um imóvel ali, a economia que você tem, você vai entrar na internet, falar, clica aqui, olha a foto pela internet para comprar um imóvel de 1, 2, 5 milhões. Não cabe isso, né? Então eu acho que a área de seguros ela vai passar por várias transformações. O mercado digital ele vai crescer. A gente olha para hoje um produto que a gente vende praticamente digital, que é o seguro viagem. Hoje o cliente ele clica, digita os dados e compra, e simplesmente essa venda vai ser atribuída a um corretor e tá tudo certo, né? Agora, óbvio, o corretor de seguros, que é especialista em produtos como transporte, garantia, vida em grupo, prestamista, inclusive o que todo mundo acha que é simples, mas não é, que é uma frota, né? Precisa do especialista. Eu trabalho, como a gente conversou, 42 anos no mercado. Eu não abro mão de ter um corretor me assessorando, porque por incrível que pareça, para organizar minhas apólices de seguro de vida, eu preciso de alguém falar, cara, dá uma olhada aí, eu tenho cobertura, capital, traduz isso para mim. Por quê? Porque aí o meu foco vai para o meu trabalho, né? Eu tenho alguém que faça essa consultoria. Então, hoje, canal digital é importante, ele vai ser uma ferramenta para o corretor, mas ele não vai substituir o corretor, na minha opinião, nunca. E é por isso a minha aposta de colocar dentro da nossa área comercial um batalhão, um time verticais de especialistas. Muito bem. E a gente precisa de capacitação, né? Assim, aqui nós temos um dos nossos apoiadores, que é a Escola de Negócios e Seguros, né? Mas as seguradoras também têm um papel importante para capacitar o corretor de seguros, né? Eu acho que a gente estava conversando, Ronaldo e Marcos, sobre
como a Tokio Marine ela consegue ajudar o corretor de seguros nessa capacitação? Você tem os especialistas, né, em várias áreas, né? Mas também na questão de tecnologia, né? Hoje tem a IA, a gente está conversando há pouco sobre IA. Como é que a Tokio Marine pode ajudar o corretor nessa questão de capacitação, ter especialista e também em tecnologia? Vai. Bom, vou falar aqui de capacitação, porque japonês fala melhor de tecnologia que eu, né? Então vamos lá. Capacitação, Érico, eu quero citar aqui 2 programas muito importantes da companhia. O primeiro deles que é a UP, Universidade Parceiros, que ela possibilita um rol enorme de cursos, desde cursos que te capacitam para a venda de produtos e serviços nossos, mas também cursos comportamentais, até de técnicas de venda. Isso é importante que a pessoa faz à medida que a demanda dela permite. Eu tenho isso lá disponível, o cara vai fazendo curso, se habilita lá, tira certificado, 100%. E outro programa que é muito exitoso é o Semear. E esse Semear ele já foi feito tanto para transporte quanto para vida. E o que eu trago aqui, uma experiência regional muito importante. Nós tínhamos um corretor em Natal, que esse corretor tinha interesse em se capacitar no segmento de transporte, mas tampouco não tinha quase nada de conhecimento nesse produto. Ele se inscreveu nesse programa, se capacitou de uma forma que ele foi um dos vencedores nacionais desse programa, reconhecido em uma viagem, porque esse programa trazia a possibilidade dos melhores do Brasil, ou seja, em vendas efetivas, né? Esses foram as pessoas, os corretores reconhecidos. Foi reconhecido em São Paulo com um troféu pela performance dele, não tão somente na execução dos módulos de curso que esse Semear Transportes trouxe, mas também em vendas. Então ele traduziu aquilo que eu possibilitei para ele de capacitação na ação efetiva, que é a venda, que é o desejado, porque contribuiu para o crescimento do mercado. Muito bom. E de tecnologia? Não, e só para complementar, essa parte é tão importante. O Semear, quando a gente imagina que nós, da companhia, através de técnicos, não só falar de produto, mas falar de operações, de sinistro, é um treinamento bem completo, né? É um processo de capacitação e não um vídeo de 40 minutos, 1 hora, né? Para você entender toda a cadeia de venda daquele produto. O que é legal? Pós Semear, você fica com um grupo de WhatsApp. Qual é a ideia? A ideia é que a gente faça mentoria para as pessoas. Terminou, ok, dica do produto, dica de venda, nicho de mercado, algo novo que saiu no produto. Invariavelmente, o que a gente vê? Algum corretor bota uma dúvida lá no grupo e nós, a seguradora, queremos responder. Não dá tempo. O próprio corretor, que teoricamente seria um concorrente dele, fala, não, vai por aqui, tem essa solução, eu te ajudo se você... É lindo de ver isso, porque, Érico, você também deve conhecer, tem uma galera de vida, né? Eu militei muito tempo aí no Vida, continuo com a diretoria de Vida, mas o Vida, eu fiquei 10 anos só trabalhando com Vida. Tem uma galera que é de superação total, é um grupo só de corretores, não tem segurador ali, e todo mundo se ajuda o tempo todo. Acabaram de fazer um belíssimo movimento, né? Hoje eu diria que foi um dos maiores eventos de vida que a gente pôde observar nos últimos tempos, que é o Minha Vida Protegida, né? Então, isso não tem bandeira de seguradora, não tem bandeira de corretora, ali está todo mundo interessado em trazer informações, conteúdo, capacitação, para que a venda seja mais qualificada, para que o cliente reconheça no mercado, não a venda pela venda, e sim a venda com o verdadeiro sentido da proteção, né, do planejamento financeiro, familiar. Então isso é importante. Fechado isso, aí vamos para a parte de tecnologia. A Tóquio, você e o mercado já conhecem e reconhecem a companhia. Nos últimos 15 anos consecutivos, a gente vem evoluindo, crescendo acima da média de mercado, com o resultado, e muito disso veio por conta da tecnologia. O que a gente fez? Simplificou processos, colocou muita tecnologia em tudo que a gente oferece para o corretor, né? Essa história da facilidade dos portais, dos acessos, do atendimento via WhatsApp. Então, hoje você pode ser atendido por um canal telefônico, humano, área comercial, mas o que o corretor quer? Ele quer agilidade, e hoje os canais de WhatsApp nossos são muito ágeis. Então, isso vai
dando mais segurança ao corretor, mais tranquilidade, porque vê ali, eu acabei de mudar um processo dentro do varejo, que os corretores acessavam as sucursais para qualquer demanda de simples boleto, por exemplo, prorrogação de algum boleto, algum problema que teve. Isso era uma alçada que não é nossa. Né? Ele estava na matriz, só que o corretor pedia para a gente direcionava para a matriz devolvia para a gente, era só um cotovelo, né? Então a gente melhorou muito. E aí, dando um pulo bem grande, né? Saindo dessa parte de tecnologia lá do passado, a gente olha para a tecnologia hoje falando do quê? Inteligência artificial. Né? Quando a gente começa a olhar para a inteligência artificial, vira um tabu, porque se você buscar no YouTube, nas redes sociais, você vai ver uma série de milagres acontecendo. Eu não quero milagre, eu só quero que resolva o meu dia a dia na prática, né? E nós, semana passada, toda a área comercial, nós passamos por uma parte de um treinamento de como melhorar o nosso dia a dia. E isso é tão escancarado na nossa cara, né? Que hoje gestores que antigamente tinham papel na mesa, interpretação de relatórios, saber onde está dando prejuízo, que produto está com lucro, que corretor que cresceu mais, tudo isso, hoje você tem por tecnologia. Mas mesmo assim, o que o camarada faz? Cria um gráfico, um PowerPoint, hoje já a gente sai do Excel, vai para um Power BI, né? Beleza, mas isso também leva tempo. Onde a IA está entrando? A partir do momento que você tem todos os dados registrados internamente na companhia, 30 segundos você gera qualquer informação. Qualquer informação. Então aquilo que a gente levava 30 minutos, 1 hora, 2 horas para analisar, ou quando era no papel, lembra do Lumicolor, né? A gente ia passando ali uma caneta e tal. Hoje, Érico, não precisa. Hoje você tem tudo na palma da mão com muita agilidade. E isso faz com que nós, comerciais, vocês, corretores, tenham acesso ao cliente, tenham acesso a negócios e não a parte burocrática do processo, né? Tudo que liberar tempo para relacionamento é a minha grande aposta. Muito bem. A IA, eu acho que o grande desafio da IA nós saímos de usar a IA para fazer firula, fazer fotozinha, para usar ela mesmo no dia a dia, né? Hoje pela manhã você está assistindo sua palestra e eu fiz 2 prints na tela do sistema de estatística da SUSEP 2024, 2025 e pedi para a IA dizer assim, me coloque os pontos, qual foi o crescimento, qual é o ponto principal, o que é que você vê nesses dois números aí. E ela me deu um relatório completo, por isso que eu comecei sobre sinistralidade, sobre crescimento. Então assim, hoje é muito fácil, lá na corretora mesmo nós temos lá 32 parceiros que atuam com a gente, então eu pego o relatório do mês e eu digo, quero saber quem cresceu em produção, em itens e comissão. Então ela me dá tudo certinho, coisa que eu passava 1 hora, 1h30, 2 horas para fazer, eu faço em 10 minutos. É só pegar o PDF e botar para a IA resolver para mim. Então... Érico, você está falando de 30 e tantos parceiros, e como é que eu fazia isso com 48 mil corretores? Como é que eu fazia isso com mais de 90 produtos, mais de 120 serviços que a companhia tem, né? Hoje, eu consigo num clique, numa ação, né? E a gente falava hoje, na hora do almoço, né? Com um bom prompt, eu consigo fazer tudo em segundos. Verdade. Agora, vamos voltar para a parte comercial, que eu acho que o Nordeste, eu acho que tem gap em vários produtos, né? O Ronaldo está aqui no Nordeste, vê mais detidamente, mais de perto os desafios que nós temos no Nordeste. Eu gostaria muito de entender de vocês dois, quais são os produtos que vocês acham que o corretor tem que olhar com mais carinho para conseguirmos aumentar a participação desses ramos no share do mercado. Assim, você acha que vida, transporte, automóvel, nós andamos patinando no Brasil, não somente no Nordeste, mas no Brasil há muito tempo. Na visão de vocês, como segurador, quais são os ramos que têm espaço maior para crescimento no Nordeste? Posso começar essa? Depois eu passo a bola quicando para você, né? Essa é uma delícia de responder, Érico, eu vou te explicar por quê, né? Quando a gente fala sobre produtos, né? Se você olhar para uma vida de seguradora,
e a gente se compara muito com o corretor, imagina a gente só vende uma seguradora, mais de 90 produtos, mais de 120 serviços. E o corretor? O corretor tem 20 companhias de seguro, né? Algumas que, por exemplo, saúde, que nós não operamos, né? Você ainda trabalha com as operadoras de saúde e tal, mas é uma doideira de quantidade de e agora fornecedores. Tem consórcio, agora tem financiamento, agora o corretor agora eu digo sempre assim, tem que olhar mesmo o cliente 360 graus. Isso. Esse era o ponto que eu vou deixar pro Ronaldo. Estamos alinhados, super alinhados. Então, eu entendo que vocês, corretores, são os especialistas de quê? De cliente. Então você tem o relacionamento, você conhece a família, você conhece que o cara casou, se o cara tem filho, você faz uma trajetória, linha do tempo e vai entendendo o momento e fazendo o planejamento daquela pessoa, daquela família. Então você tem a oportunidade de saber que o Koba, com 20 anos, solteiro, casou, vai ter um filho daqui 1 ano, 2. Então você tem a oportunidade de falar sobre o seguro residencial, do seguro de automóvel, do seguro de vida, tem uma criança, um herdeiro chegando ali naquele momento. Quando você tem essa oportunidade de trabalhar todo o planejamento, toda a vida dos nossos clientes, né? Você consegue fazer ofertas muito melhores, né? Então, primeiro, é super importante ter essa consultoria, e é por isso que eu digo que não precisa vender um ou outro produto, porque invariavelmente você recebe aqui uma companhia, Érico, me ajuda, vamos vender vida, agora vamos vender empresarial, agora é o cyber, é o transporte, né? E eu estou dizendo, não, cara, você tem um cliente na mão, né? Um número que me impressionou dentro da companhia, é olhar para dentro da companhia, ver que o cliente, o CPF, o CNPJ, tem 5, 10 negócios com a gente, com corretores diferentes, e alguns deles com várias oportunidades. É um empresário que tem ali uma indústria, alguma coisa, e o cara não compra, por exemplo, seguro garantia, porque ninguém vai ali explicar para ele como funciona, como aquilo se adequa ao risco dele, né? Então, é a partir da necessidade gerada, analisada pelo corretor, que a gente tem condição de fazer essas ofertas. Então, eu não acho que a gente tem que ir para um ou outro produto. A gente tem que olhar o cliente. O cliente, né? O cliente é que vai dizer quais são as necessidades. E aí eu passo para o Ronaldo, por quê? Porque o Norte e Nordeste tiveram um bom crescimento, principalmente, você falou do automóvel, mas em automóvel, no final do ano, ele pode explicar um pouquinho melhor por que disso. Tudo bem. Bom, vamos lá. Érico, olha só, esse assunto é amplo, a gente até conversou na oportunidade anterior, né? Mas eu queria iniciar assim com um indicador que traduz para mim uma necessidade, mas também uma oportunidade. Quando a gente olha o último dado fidedigno sobre o percentual de residências seguradas no Brasil emitido pela FENSEG, é 17%. Essa é a média. Quando a gente traz para a região Nordeste, baixa para 4,6%. Óbvio, eu sempre digo, tem que considerar os aspectos econômicos, renda per capita é um destes, faz todo sentido, e invariavelmente Norte e Nordeste tem as rendas per capita menor comparado Sul, Sudeste, isso é coerente, a gente sabe. Contudo, tem uma parte de educação securitária no Brasil como um todo e na nossa região que ela precisa ser melhor explorada. E isso começa desde a base, lá no colégio, no ensino fundamental, eu defendo isso há muito tempo. Então esse é um ponto, o aspecto mercadológico. O Kobayashi aqui falou muito do corretor ser especialista em cliente, e eu defendo também muito essa situação, porque o que eu acho? Defender um ou outro produto, apesar que eu não vou ficar em cima do muro aqui, eu vou falar alguns produtos que eu entendo que tem aderência para crescimento mais rápido aqui, né, de uma forma mais acelerada, mas eu acredito muito, tá, Érico, que a gente tem sim um caminho longo a trilhar aqui. Existe uma oportunidade grande. Nós tivemos há pouco no Congresso de Salvador um economista, uma palestra excelente, os motores propulsores do crescimento nesse Brasil nos próximos 10 anos são as regiões Norte e Nordeste, por vários motivos. Energia fotovoltaica e várias outras situações que ele citou lá que eu não vou entrar no mérito aqui.
Mas aí há um crescimento suntuoso aqui na carteira de automóvel. Eu sei que tu não concorda com esse número, né? 30% da frota segurada aqui é mais baixo esse número comparado ao país, então tem uma oportunidade. Recentemente nós lançamos um produto que eu acredito que é uma das minhas apostas, que é o seguro autoproteção mensal, foi lançado aí, tem praticamente 10 dias, que é um seguro de ticket mais baixo, que eu acredito que vai ser muito aderente aqui, é um destes. O residencial que eu falei no início, junto ao residencial a gente lançou a cobertura de violência doméstica, algo inovador para o mercado, está embarcada lá na cobertura de despesas de aluguel, que ajuda a mulher numa situação de violência, desde ela procurar um outro imóvel dentro do valor da cobertura, até apoio jurídico e também psicológico. Então, quis fazer aqui o meu jabá, tá, Érico? Eu sei que vai permitir, legal, mas é importante. Não sabia dessa cobertura. Olha só como é importante. Então, assim, nós fomos idealizadores nessa criação, nessa cobertura, que ela traz não tão somente um desenvolvimento para o mercado de seguros, mas um apoio. Então está dentro do que a gente acha coerente de trabalhar produtos que façam sentido dentro da questão de ESG, que é muito importante. Frota, eu acredito que aqui temos um espaço gigantesco, empresarial, e aí eu vou trazer um produto importante. Aqui, o Garantia. O porquê que eu falo isso e falo com muito orgulho. A nossa regional, em 2025, fechou um dos maiores prêmios da companhia, 48 mil corretores, em 2025 no produto Garantia Cláusula de Retomada. 3 milhões e 400 isso na capital segurada, é prêmio, tá, Érico? E só para você ter uma ideia, a gente olha esse corretor de Mossoró, não sei se você já teve lá, Mossoró. Já tive, mas não. Sim, pelo que eu entendi, você está dizendo aqui, não precisa estar numa cidade grande, num grande. A gente fala muito que corretores do Sul e Sudeste vêm pescar no nosso aquário, mas ele pescou em qual aquário? Ele fechou uma cláusula de retomada de uma estrada no Paraná. Por quê? Ele se especializou a partir do advento, né, da possibilidade das seguradoras poderem trabalhar no step-in, na cláusula de retomada, e fechou um seguro no Paraná. E eu trago isso com muito orgulho, porque ele nos ajudou no agrupamento de pessoas jurídicas, que a gente chama, que tem mais de 50 produtos. Porque às vezes também, falo de agrupamento, que é porque a empresa em si, ela não podia pegar, ou assim, porque às vezes você vai no seguro garantia, aquela empresa, especificamente, ela não consegue tomar aquela garantia. Você agrupou ou não? Né? Não. Quando eu falo agrupamento, é o hall de produtos que eu tenho dentro lá de... Na Toca. Isso, na Toca. Ali a gente tem mais de 50 produtos. Então nós somos a regional hoje, uma das que mais cresceu no agrupamento PJ, e no Garantia, pasmem aí, nós somos a regional que em valor absoluto aqui, não é crescimento, nós somos a regional que mais cresceu por conta, né, desse gatilho, dessa questão aí da Stapin que nós fechamos, mas em valor absoluto emitido na linha de produto Garantia, a Regional Nordeste só perdeu para São Paulo capital, ou seja, nós fomos das 8 regionais varejo sob a liderança do Coba aqui, a segunda que mais emitiu em valor absoluto. E o que eu quero trazer aqui, por fim, é que, pessoal, existem diversas oportunidades que têm e precisam ser exploradas para aqui. Agora a base é o que a gente está falando. Necessidade de capacitação, ser especialista em cliente e não deixar essas oportunidades ou passarem para outro corretor local ou até mesmo de outras regiões. Posso fazer um complemento? Pode, sim. E eu deixei essa bola, apesar dele falar que eu fiquei em cima do muro, né? O que eu vejo que é importantíssimo é quando a gente olha para as regiões Norte e Nordeste, e eu estou falando que eu estou no varejo desde 2024, então 2 anos e alguns meses, nós olhamos para a região que tinha o menor índice de renovação no automóvel. Tóquio. Estou falando só da nossa empresa, né? A gente olhava que toda a venda nova, a gente tinha um percentual abaixo das demais regionais. A gente olhava que produtos massificados, e um deles residencial, o outro era o vida individual, a gente não tinha uma elevação quantitativa, ou seja, produtividade. O que a gente fez? A gente mudou todos esses cenários. Então a gente começou, desde o ano passado, ter mais competitividade, e as regiões que mais cresceram percentualmente em automóvel Toque Marine foi Norte e Nordeste, né? Quando a gente olha para o vida individual, produtividade
por gerente comercial, por corretor, uma das maiores foi Norte, Nordeste, também trazendo esses números. E isso, para mim, é muito bacana. Por quê? Porque aí complementa com o investimento da companhia. Nós estivemos no mês passado em Salvador, Carnaval de Salvador, Tóquio Marine, ali dá muito orgulho a gente ver a nossa marca para mais de milhões ali, né, 1.000 pessoas ali passando pela passarela, né? Próximo ano me convide que eu vou. Viu? Mas vamos. Aliás, o que não vai faltar são convites, porque para pensar, estou falando do Carnaval, em junho nós estaremos em Parintins, também patrocinador master ali da festa, né? Do Boi Vermelho, do Boi Azul. A gente estará saindo do Nordeste na Oktoberfest. Então, são regiões afastadas dos grandes centros, né? Então a gente falar de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nós estamos investindo nas extremidades do país. E eu me orgulho muito de falar de Norte e Nordeste, porque Ronaldo citou, a gente acabou de voltar do Consegni, que foi um sucesso. Maravilhoso. Lotado, bons temas, bom conteúdo, muita presença, corretores grandes participando, né? Porque às vezes a gente começa a ver eles se afastando, né? Mas quando o conteúdo começa a agregar, quando o relacionamento começa a melhorar, você vê várias lideranças das seguradoras participando, né? Nós levamos um time de peso lá, todos os nossos estatutários estavam lá. Né? Então, isso faz com que complemente essa resposta do Ronaldo, mas dizer o quanto a gente investe nas regiões Norte e Nordeste. Muito bem, nós temos 10 minutos para acabar. Na visão de vocês, qual é o maior obstáculo? Nós temos eu digo que nós como mercado de seguros, nós temos um desafio grande que foi posto pela CNSEG, né? Nós atingimos os 10% do PIB até 2030. Nós temos um desafio grande porque os seguros que eram obrigatórios praticamente acabaram, que influenciavam muito também na chegada disso, então isso para a gente vai ficar mais difícil chegar. Mas na visão de vocês, qual é o maior obstáculo que o mercado ainda precisa superar para nós atingirmos isso? É cultural, ele é regulatório, ele é de custo, de distribuição, né? Como é que vocês veem, qual é o maior desafio que nós temos que superar para nós conseguirmos chegar nos 10% do PIB? Bom, primeiro, eu acho que cultura, conscientização, tudo isso faz parte de um processo de crescimento de qualquer setor, de qualquer país. Por que os países desenvolvidos têm um número muito maior de clientes, de segurados? Porque lá as coisas, muitos desses riscos, eles são riscos do dia a dia da seguradora. Então, você olha para o Japão, você olha para os Estados Unidos, você olha para uma catástrofe para um lado, para o outro, você pode falar da grandeza de um tsunami, mas você não pode fechar os olhos para uma enchente de Porto Alegre, para chuvas agora recentes do interior de Minas, o Juiz de Fora e outras cidades. Você não pode apagar o que aconteceu com o litoral paulista, né? Quando você vai lá para o litoral paulista, desbarrancaram lá montanhas em cima de casas e tudo mais, né? Então, este primeiro processo, ele vai sim de uma consciência. E muitos de nós, infelizmente, aprendemos pela dor, né? Mas eu creio muito no processo de capacitação, de aculturamento, para a gente aprender pelo amor, né? O segundo ponto, obviamente, passa pela economia, né? Então, a economia cada vez mais bem estruturada. Quando a gente olha para a economia baseado naquilo que nos cabe, né, que é precificar melhor, ser mais responsável com os sinistros, ser mais duro com fraudes, né? Quando eu quero dizer mais duro, é porque muita gente fala, o preço da fraude está no produto, né? Você dilui. Não.
Eu, como segurador, tenho a obrigação de melhorar a minha análise de sinistros para não prejudicar você, corretor, né? E também os segurados. Eu não vou cobrar pela fraude. Você pode até mensurar a fraude, mas você não pode colocar ele no preço, não né? Pode. Você concorda? Não pode. Concordo. Né? E aí vai um outro ponto. Quando eu olho para a precificação, de novo, né, puxando aqui para o nosso lado, né, Ronaldo, de Tóquio, nós éramos uma companhia de 15%, 17% de despesa administrativa. E ali com mão de ferro. Mas era a média do mercado também. Se você pegar lá. Tá perfeito. Muitos reduziram através do quê? Tecnologia, melhoria de processo. Mas se o mercado não evolui, a gente estaria até hoje com 12%, 15% de DA, né? E quando a gente começa a falar de uma despesa administrativa inferior a 2 dígitos, e a Tóquio já bateu 8% de despesa, né? A gente comemora, uma hora sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas a gente já está longe dos 2 dígitos há muito tempo. Né? Então isso é responsabilidade, para que a gente faça preços mais competitivos e eu consiga acessar outras faixas da camada. Então é assim, não dá para eu fazer o camarada ganhar mais, eu não consigo melhorar na economia o preço, as despesas do dia a dia, mas eu posso melhorar o acesso dele ao seguro. Isso é uma responsabilidade nossa. Muito bem. Estamos chegando para o final. O Ronaldo já esteve aqui, já sabe. Vou deixar você para responder por último, tá? O Ronaldo vai ter a possibilidade de responder primeiro para você fechar com chave de ouro. Quero que você, Ronaldo, e depois o Koba. Se não existisse, qual é o seguro que você acha que devia existir no mundo? E não estou falando de seguro propriamente dito. O que é que você gostaria de segurar no mundo que não existe hoje? E dê também a sua alô para os corretores de seguros que estão assistindo agora e a sua perspectiva de futuro. Bom, vamos lá. Eu iria repetir o que eu falei no outro podcast até para manter a coerência, né? Eu trago aqui o antes e pós-pandemia, né? Uma das palavras mais usadas durante o período pandêmico foi empatia. E parece que, efetivamente, dentro daquele período, a gente praticou. Fez doação, né, compartilhou mais, né, se uniu mais. Contudo, pós-pandemia, parece que a lição não foi aprendida. A gente parece que isso tudo voltou lá ao início, ou seja, outrora, que antecedeu a pandemia. Então eu faria um seguro para essas situações em que a gente pudesse ser mais perene e, de fato, praticar essa palavra empatia. Então seria um seguro contra a falta de empatia, tá bom? E fazendo aqui minhas considerações finais, quero te agradecer, Érico, não tão somente por a gente ter essa janela, essa oportunidade de participar aqui, mas por ser um ferrenho defensor da cultura de seguros. E isso, por si só, é muito importante para o desenvolvimento do mercado e é um dos pilares que vai elevar, assim como tantos eixos de ações lá no PDMS, a gente subir a ordem dos 10% do PIB em 2030, junto com o nosso querido PDMS. Obrigado, viu, Érico? Esse é o desafio. O desafio posto e nós vamos atrás de chegar lá, né? Nós vamos atrás de 10%, e não pelos 10%, mas pelo impacto disso na sociedade, pela proteção que nós estamos levando para a sociedade. Então, tem um seguro catástrofe aí para a gente ver se a gente consegue implementar. Nós temos a volta dos seguros obrigatórios, nós temos que... É essencial para a população voltar, não digo DPVAT, mas um seguro obrigatório. No mundo todo civilizado existe seguros obrigatórios e aqui no país acabaram com isso e um pouco de política envolvida. Então a proteção, o que vale mesmo é a gente proteger a sociedade. E acredito muito, muito que nos próximos anos nós vamos conseguir cada vez mais proteger a sociedade com custos adequados, com produtos adequados. Essa é a nossa missão. Koba, para você finalizar, qual é o seguro que você gostaria de criar? E as suas considerações finais. Maravilha. Fui pego de surpresa que eu não sabia dessa. Mas vamos lá. Eu vou muito nessa linha. Eu hoje de manhã comentando,
Qualquer número que a gente busque sobre população securitizada, a gente vai achar os 17% que o Ronaldo comentou sobre residencial, e eu arredondo para 20%. Quando você vai no seguro de vida, idem, você vai achar ali perto de 20 e tantos por cento. Automóvel, você pode variar de 20 a 30%, dependendo da ótica que você vai analisar esses números, né? Mas o que quer dizer que tem muita gente fora do mundo seguro. Então, o que eu gostaria realmente, né? Você falou de catástrofe, mas não é só catástrofe, é inclusão. Eu gostaria muito de participar, fazer com que boa parte da população sentisse realmente o quão importante é o seguro, né? E até uns 2 anos atrás eu só falava de seguro de vida, né? Porque eu fiquei 10 anos militando ali na diretoria de seguro de vida, mas a forma de proteção em geral, pessoal, financeira, familiar e patrimonial. Então, quando você diz sobre o seguro obrigatório, isso diz muito sobre a consciência que alguém tem a partir do mutualismo, né? A partir de todo mundo contribuir para aquilo. Aquilo vai reduzir taxas, aquilo vai beneficiar famílias que foram prejudicadas, né? Então, hoje você olha os seguros de transporte, os acidentes pessoais, você olha as convenções coletivas, você olha os seguros empresariais, e aí eu fecho dizendo o seguinte: o que mais a gente vem falando é sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, e é por isso que eu falo tanto do cyber, né? O seguro de riscos cibernéticos, daqui 1, 2, 5 anos, ele vai ser praticamente obrigatório para todo mundo, porque o que não para são os crimes de riscos cibernéticos, né? E cada vez mais próximos da gente. Hoje eu estava desesperado porque eu não conseguia acessar o meu celular, né? Travou meu Outlook, travou o meu Teams, né? E eu não conseguia. Você imagina ficar um dia sem acessar as suas informações, né? Então, eu acho que isso é um pouco da contribuição que eu gostaria que o mercado fizesse. Não só uma seguradora, não é só um desejo do Coba, mas é a inclusão, tá? E fecho te agradecendo, fecho pela oportunidade. Eu acho que são poucas os momentos que a gente tem de conversar fora da bolha, seguros, né? Corretores, assessorias, todo mundo que compõe essa engrenagem, e expandir um pouquinho a partir do seu podcast. Eu acho que isso é totalmente viável, né? Agradecer também aos tantos corretores que hoje operam com a Tokio Marine, que nos elevaram a uma condição, isso vem acontecendo ao longo dos últimos 15 anos, né? E particularmente agradecer meu irmão, Ronaldo Dalcin, que sempre me recebe carinhosamente nas regiões que ele lidera, né? E saber que hoje o Norte e Nordeste estão no polo central da companhia, para que a gente torne o Norte e Nordeste dentro de um nível de produtividade igual a outras grandes praças do Brasil. Muito bem, muito obrigado ao Ronaldo Dalcin, ao Kobayashi, nosso Koba. Muito obrigado a vocês pela presença, pela oportunidade de dividir, compartilhar essa sua experiência de vocês aí com todos que nos assistem, corretores, seguros, seguradores. Então, é o tipo de conversa que eleva muito o nosso setor. Eu acho que é primordial. Agradeço também o apoio da Escola de Negócios Seguros, da FENACOR, para que a gente possa fazer sempre esse podcast. Bom, esse foi o episódio de estreia da 2ª temporada do É Seguro, e nos vemos na próxima edição. Valeu!